Deus abençoe. Que igreja linda, maravilhosa. Muito bom estar aqui com vocês. Uma noite dessa muito especial, que a gente homenageia as mães. Deus abençoe você, mamãe. E que a sua vida seja revestida de poder, de graça. Nós pedimos a Deus que você seja muito feliz. Amém? Meus irmãos, eu vou ler um texto aqui que é muito conhecido, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Está aqui no televisor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. E dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, o aparento igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Pode se sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Esse é um texto que nos faz pensar que Deus estava à procura de uma mulher que pudesse servir os seus propósitos. Deus estava procurando alguém que pudesse fazer completar, fazer realizar tudo aquilo que havia sido profetizado lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden. E o propósito de Deus era trazer essa graça sobre a humanidade, trazer essa mensagem para que todos os perdidos, os afortunados, pudessem receber essa graça. E agora, o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, o texto nos diz que encontra essa mulher. É um propósito de Deus. E esse propósito de Deus serviria para atingir toda a humanidade. Não tem nenhum viés egoísta, pelo contrário, é expansível e é de uma dimensão que todos seriam alcançados. E nessa visão, o anjo vai, porque ele tem essa função, o anjo tem essa função. Ele é um agente da administração das pastas divinas. Ele vai cumprir os propósitos que são determinados, propósitos que são esses despachados do trono de Deus. E a menção que o anjo aqui representa, o seu nome é o anjo Gabriel. E ele vai até aquela cidade, vai até aquela casa e entra na casa de Maria. E ali há uma revelação das coisas eternas, dos propósitos divinos para o mundo físico, a dimensão dos humanos.
É importante que você pense sobre isso. Deus nunca abandonou a humanidade. Quando eu vejo o plano de Deus através de Maria, eu vejo Deus restabelecendo uma aliança para que na vida de Maria pudesse voltar a todos os processos que foram impedidos lá no Éden. Porque se você for ver na Bíblia, o pecado, ele entrou através da mulher, chegou o homem através da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 8, você percebe esse texto relatando que o inimigo usou uma serpente e se aproximou da mulher. Eu creio que esse período de tentação foi um período muito grande, não foi um período assim, como nós pensamos quando lemos, rápido, não. Mas o inimigo tem a sua sagacidade, a sua expertise para o mal. E ele tentou a mulher, tentou, e a mulher caiu. E a gente vê aqui o amor profundo, aí a teoria teológica, né? De Adão por Eva, porque ele poderia simplesmente rejeitar o pecado, mas ele pecou com Eva. A Bíblia diz que a mulher trouxe a fruta que não era para tocar o homem provou. Mas o que eu quero dizer com isso, baseado em Gênesis 3, verso 12 e 13, é que o homem, depois que provou, ele mesmo não sabia resolver o problema que se instaurou. É que o pecado entrou no mundo, foi introduzido e trouxe para a humanidade toda uma ação que não tinha mais sincronicidade. O mundo entrou em conflito. Por isso, irmãos, a gente vê o mundo hoje, as pessoas não entendem, mas o mundo hoje está realmente em desarmonia. Eu digo o mundo, o planeta Terra, entrou em desarmonia. A Bíblia diz que por causa disso, a terra produziu espinho e cardos. Os animais se tornaram selvagens e com proporção tão animalesca dessa digradiação, né? Desse ato de deferir golpe, de matar, porque antes não existia isso. E o homem também. E a gente vê que o pecado não só atingiu a questão da raça humana, mas também o ecossistema. Hoje nós vivemos num mundo muito complicado. O pecado é da ordem, da desordem da personalidade humana e também demográfica e cósmica. Mas quando Adão foi se defender, a primeira coisa que ele foi falar é que foi a mulher que tu me deste, que me fez pecar. Se quiser botar aí, Paulinho, Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13, a gente vai ver como para o homem é difícil resolver esse problema. E como sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E a gente vê agora todo esse trama, né? Acontecendo no paraíso, no lugar de santidade, no lugar de harmonia. E a partir daí a gente vê, pela visão da teoria criacionista, toda deformidade. Porque nós cremos que Deus criou todas as coisas, amém, irmãos? Deus criou todas as coisas, amém? O homem e a mulher, o plano de Deus, Deus criou. Nós não somos origem, evolução nenhuma de animal. Tudo foi criado por Deus, tudo foi formado por Deus a partir da sua palavra, da sua autoridade. Deus criou todas as coisas.
E quando a gente vê esse texto aqui em Maria, a gente pode entender que através dos tempos, dos acontecimentos, e vindo todos os reis, os profetas, né? Toda a historicidade na nação de Israel, tudo para ser concretizado em quem? Em Jesus. Olha só, para encerrar esse mal que aconteceu lá no Gênesis, Deus precisou de uma mulher. A teoria não falha, a teologia, ela engrandece. Como o inimigo quis criar essa imagem, essa matriz tão errada de que a mulher entrou o pecado, mas também pela mulher entrou a salvação para o mundo. Deus usou uma mulher. E agora a gente vê o perfil de Maria, uma mulher camponesa, uma mulher que cuida da sua casa, comprometida, noiva. E compromisso de noivado para a cultura dos judeus nessa época era muito exigente. Noivado era casamento e ponto final, não terminava. E a Bíblia fala que Maria estava noiva de José. O anjo vem e diz: Maria, você é bendita, Deus é com você, você é agraciada. Olha como Deus gostou de você, Maria. Olha, Deus gostou tanto de você que através de você vai trazer a salvação para a humanidade. A Bíblia fala que Maria se perturbou, o texto é muito claro. Não é mole também, quem é que vê anjo e fica na sua coerência? Né? Qualquer dia que a gente vê anjo. Ela viu o anjo. O texto diz: o anjo levava mensagem para a virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente de Davi. Ela se chamava Maria. O anjo lhe veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada aqui é perturbada. Ela saiu da sua harmonia de coerência. Então ela fala, né? E ficou pensando o que dizer para o anjo. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Aí pronto, você ficará grávida, né? Imagine só o problema que Deus arrumou para Maria. Olha a situação. Porque pela lei dos judeus, uma mulher comprometida no noivado ficasse grávida, ainda mais grávida de uma outra pessoa, ela seria levada a um castigo do apedrejamento. Então Maria se perturbou. E ela disse: como se dará isso? Porque eu sou virgem, eu não tenho vida sexual. Aí o anjo fala: porque o ente querido, ele vai repousar em você. Vai ser através do Espírito Santo. E a gente vê essa coisa que os planos de Deus não podem ser impedidos. Porque existia uma promessa lá no Éden. Que o Senhor esmagaria a cabeça da serpente e do ventre da mulher daria o Salvador. E em Maria esse propósito é realizado. E Maria fala: então se cumpre em mim a tua vontade, eis aqui a sua serva. E eu quero pensar a respeito disso, mulher, com você. Eu não vejo aqui em Maria que seja a única graciada desse universo, mas eu vejo aqui em Maria um perfil, um modelo, como Deus quer que você seja. Uma mulher agraciada, retornando para o plano de Deus, para novamente habitar e ser envolvida com o Espírito Santo. Quando a gente analisa toda essa questão,
Maria estava comprometida com o futuro da salvação da humanidade. Ela marcaria antes e depois de Cristo. Mas eu não sei se você entende esse chamado de Maria. É um chamado modelo. Ele é um chamado profético. É aquilo que Deus quer das mulheres. Um chamado para subserviência, para ser canal e fluir da sua vontade, para experienciar as coisas da eternidade. Vocês imaginam só, olha, o que vai acontecer com você não é coisa de relacionamento humano, mas o que vai acontecer com você, que vai te impactar, é o poder do Espírito Santo. E é nisso que eu quero me ater a você, mulher. Deus tem um plano com você. Você não está aqui simplesmente por estar aberta às necessidades, às vicissitudes dessa vida, não. Você está aqui para alcançar o plano de Deus, o plano maior. E Maria é um impacto dessa referência. Ela se abre numa espontaneidade que ela não vê a gravidade do risco que ela estava vivendo a partir daquela hora que aceitou o plano de ser mãe de Jesus. Ser mãe do Salvador. Ter no seu ventre aquele que vivia na eternidade. Porque aqui não teve junção carnal. Aqui foi obra do Espírito Santo. Porque depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos com José. Eu quero dizer que Deus tem um plano com você. Mas não pense só nesse mundo físico, não. Eu quero dizer que você é alguém especial para Deus realizar coisas da eternidade. Coisas espirituais. Quantas mulheres são usadas por Deus? Quantas mulheres têm feito tanto pela obra de Deus, marcando o seu tempo, marcando sua geração. Quantas mulheres influenciando, tem mulheres influenciando suas mães. Mães que estão influenciando suas mulheres. Vocês nasceram para isso, para influenciar, para marcar, para mostrar que Deus está em vocês. É tão bom quando a gente pode servir de referência, de dizer assim: minha filha, olhe para mim, porque o Espírito de Deus está em mim, minha filha. Olhe para mim, meu filho, porque o Espírito de Deus está em mim, meu filho. Porque tem um propósito maior, muito maior, do que sermos assediados pelos desejos dessa vida. Isso tudo passa, gente, tudo é vaidade. Eu falava com a pastora Regina, por causa da vaidade as pessoas brigam, né? A vaidade são coisas passageiras, né? Brejeiras. A gente vê as coisas que são importantes, e justamente isso, para que fim você veio a esse mundo? Qual o propósito de Deus na tua vida, de você estar aqui me ouvindo hoje? Qual a razão de você estar aqui? Você não é fruto do acaso, você não nasceu porque foi um acidente, você nasceu porque Deus planejou. Você veio porque tem um propósito na sua vida. E tudo passa. Eu comentava com o jovem Israel aqui, ó, né? Veio aqui um menininho, hoje está esse homão aí, ó. E eu falava para ele: Israel, a nossa igreja está mudando de faixa etária, né? A vida está passando, a gente está ficando velho. A verdade é essa. Não tem que se lutar contra a velhice, tem que se aceitar e tem que se cuidar. Pronto, acabou. Eu quero dizer que nesse inteirinho de vida, nesse propósito de existência, o que você vai fazer da sua vida, mulher? Quem você é? Aí eu vejo aqui que Maria, ela absorve todos os planos de Deus. Ela absorve completamente o propósito, que é muito mais de uma visão física, cósmica, terrena, material. Ela vai além.
E o anjo fala para ela no verso 31, você ficará grávida, dará à luz um filho e porás nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Verso 34 diz, então Maria disse ao anjo, isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. E aí a gente vê aí, por que as pessoas falam que Jesus era 100% homem, 100% Deus? Porque Jesus não veio da junção, Jesus não veio da união do homem e da mulher, mas para ele viver entre nós, para sentir o que nós sentimos, para entender o que é ser humano decaído, ele precisou se tornar um de nós. Se tornar na totalidade, sentindo dor, emoções, sentimentos, privações, necessidades. Jesus teve uma vida normal como um ser humano. Por isso que ele se tornou um de nós. Não era um ET, propriamente dito, mas não, se tornou um de nós. E o texto fala, até no próprio livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, a menção de que ele sentiu todas as necessidades como um homem, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nós não temos um Deus que não sabe, não entende, não compreende as dimensões da trama humana, das confusões que os humanos se metem. Deus sabe, porque o seu filho viveu assim, viveu aqui, mas o texto diz, mas ele não pecou. O que eu quero falar para você, mamãe, hoje, é que o plano de Deus ainda continua sendo realizado. Maria, ela encabeçou o nascedouro daquilo que havia falhado lá no Gênesis, no Jardim do Éden, mas trouxe para vocês agora. E esse plano que Maria trouxe ainda continua sendo manifestado na vida das mulheres, porque agora Maria, como foi usada por Deus como barriga de aluguel, agora é a vida de vocês, não é mais o útero, mas é a vida, é a mente, é o coração, as atitudes, os gestos. Vocês são usadas pelo Espírito Santo. E há de ser que muitas coisas virão para criar problemas. Maria teve que enfrentar. O problema foi tão sério que o anjo teve que ir lá na casa de José. Porque quando José soube, a Bíblia diz, acho que qualquer humano faria isso, José aqui não tem nenhuma culpa em relação a isso, mas quando José soube que Maria estava grávida, ele pensou então, Maria me traiu. Mas Maria não havia feito nada disso, mas José achou que Maria havia traído. E ele iria deixá-la. E isso ia pesar fortemente contrário aos planos de Deus e à imagem da personalidade de Maria. Aí o que aconteceu? Deus sempre usa mensageiros para nos abençoar. Amém? Diga comigo, Deus usa mensageiros para nos abençoar. Você pode aplaudir o Senhor? Preste atenção. Deus tem usado pessoas para falar com você. Eu falo aqui sempre na igreja, quem tem um mentor, quem tem um orientador, quem tem um professor, tem a maior riqueza desse mundo. Quem não tem mentoria, acaba com a cabeça no muro. O mentoriado, principalmente dos pais,
mentoreado de pessoas erradas, de pessoas que não sabem viver, pessoas que trazem para você o pecado, não é mentoreado, é o inferno. Isso aí é inferno. Se uma pessoa está te orientando a fazer as coisas que contrariam a vontade de Deus, que contrariam o direito civil, sabe, isso aí não é mentoria, isso aí é coisa diabólica. E muitas vezes essas pessoas que dizem que são seus amigos, que batem nas suas costas, assim, sou seu amigo, e vai te levar para uma furada, eles na verdade não são seus amigos, são seus inimigos. Verdadeiro amigo é aquele que vai te levar à presença de Deus, à promoção de vida. É como eu falei tempo atrás para o Israel: Israel, a nossa igreja está mudando. Nós estamos ficando como uma igreja mais agora de idosos. Se a gente perguntar aqui que tem menos de 40, eu acho que não vai chegar nem um terço da igreja aqui. Se eu perguntar aqui, quem tem mais de 40 aqui? Levante a mão. Quem tem mais de 40? Olha aí. Quem tem menos de 40? Levante a mão. Olha aí. Alessandra, está segurando, né? A mão daquele está segurando, né? Eu estou dizendo para vocês que a vida passa, como o mundo passa. E a única coisa que permanece é a palavra de Deus. A palavra de Deus que permanece, irmãos. O resto tudo passa. Nós estamos num caminho que não tem como voltar, mas tem como a gente deixar as melhores impressões para os nossos filhos, para os nossos amigos. Eu sei que às vezes isso parece contrastar muito a ideia daqueles que têm uma fã, porque tudo na vida é assim, é vaidade, né? Experimentar de tudo, sentir tudo, prazer de tudo, e vai. Mas chega uma hora que a fatura chega, que o boleto chega, e chega cobrando juros, cobrando mora. Não tem jeito. Quando eu olho para Maria, jovem, se programando para ser mãe do Salvador, e quando eu vejo que para Jesus vir a esse mundo precisava de uma mulher santa, a gente percebe como as coisas vão acontecendo dentro de uma programação, de um planejamento. Aí Jesus precisava nascer. Tantas coisas precisam nascer, né? E eu penso muito sobre isso. O que nós podemos fazer? O que eu posso servir para aquele que está me observando? Qual é o exemplo? Como Maria fez nascer o Salvador, o que nós podemos fazer nascer para trazer a esse mundo a salvação, ajuda para as pessoas? E uma das coisas que é mais discutido dentro da teologia é a cristologia. Isso foi debate. E porque como pode um Deus se tornar homem? Como pode o eterno se tornar um ser temporário? Então, dentro dos debates, se nasceu a união hipostática. A união 100% santa, divina, 100% santa, humana. E isso em Jesus. E ele viveu entre nós, como nós lemos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo, por favor, a gente encontra que, por causa dessa união hipostática, que nós temos acesso a Deus. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, né? Não podemos perder tempo. Eu quero dizer para vocês que hoje há um Deus que se chama Jesus Cristo, o homem.
Ele continua sendo homem, mas com o corpo glorificado, mas continua sendo homem. Eu quero dizer para vocês que, por causa de Maria, o plano de Deus foi realizado. Maria foi uma mulher usada, totalmente subserviente à vontade de Deus. Sabe, eu penso que os planos de Deus ainda estão acontecendo dentro de dimensões de tempos, estações e épocas. Talvez você seja a Maria que Deus queira usar nesses dias. Não a Maria literal pelo nome, mas a Maria de entrega, de submissão, de entender os planos de Deus. A Maria que consegue ouvir a voz pelo terceiro ouvido, coração, a alma. A Maria que pode dizer: eis-me aqui, eis aqui a tua serva, seja feita a tua vontade, Senhor. A pastora estava orando aqui, eu me lembrei, eu falo sempre para a igreja, se tiver de ir eu vou, mas Deus não me chamou para ministério de penitenciário de delegacia, Deus não me chamou para isso, mas eu sempre fiz, por obediência. Mas o que mais tem dentro das delegacias, dentro das penitenciárias, é nome bíblico de gente que está presa. Não basta só botar o nome bonitinho do filho lá, não, Isaías, né, Joel, Amós, seja lá o que for. Se a vida não flui dentro de casa. Nome não é mantra, é um símbolo, mas o símbolo que segue o caráter, não o caráter que segue o símbolo. Então a gente vai ver lá, Davi, Joel, tanto nome bíblico dentro das penitenciárias, dentro das delegacias. Até parece que nome salva. Nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Porque o único mediador é Jesus Cristo. Tem que ter a vida nele. E eu quero dizer para você, mãe, para vocês, sabe, é muito triste. Eu vi muitas mães chorando. Eu vi muitas mães sofrendo, visitando seus filhos. Eu estou falando que eu vivi isso. E tive momentos muito ruins dentro da delegacia penitenciária, porque quando tinha troca do bonde, acho que o irmão sabe ali, que o irmão é militar, sabe disso, troca de bonde, eu fiquei preso com os presos. Né? A visita era tantos minutos, eu acabei ficando 3 horas dentro de uma área lá, de um comando lá, e sangue de Jesus, a gente orava, pregava, cantava, acabou o óleo ungido, a boca seca e não tinha mais nada e bora. Falei: Jesus, esse chamado não é meu não, brabo. Mas a gente vê, sabe, o que nós podemos fazer para mudar isso, para quebrar, para anular, para desfazer essa maldição. Gente, eu não falo como visão de salvação somente não. A igreja é o melhor caminho para formar, informar, incluir o caminho da igreja, onde tem instrução, ensinamento, cidadania, orientação. Não tem lugar melhor do que a igreja. Não tem, irmãos. Pode ter todo o problema na igreja, mas a igreja ainda é uma agência salvadora para a eternidade, para a moral, para a vida civil. A igreja. Nós precisamos entender que o plano de Deus hoje não acabou, Marias. Está na mão de vocês. O que é que nós podemos fazer para transformar o nosso mundo? Eu sei que vocês podem fazer muito mais, mamães. O Espírito Santo está sobre vocês, amém? E eu gostaria, em nome de Jesus, de orar por vocês. E hoje, irmãos, não tem mais essa de que, eu sou já de idade, não tem, Deus usa quem quer que seja. A gente vai ver no próprio texto que Isabel, que se diziam ser estéril, Deus tocou no seu útero e ela deu à luz aquele que seria o precursor de Jesus, João o Batista. Eu quero dizer para vocês que Deus usa quem se disponibiliza. Deus usa quem Ele quer. Eu vejo aqui irmãos tão maravilhosos trabalhando, irmãs tão maravilhosas trabalhando, dando o seu melhor.
E hoje em dia, a pior coisa que pode acontecer, isso comprovado pelas neurociências, são as pessoas que estão ficando idosas, ficarem paradinhas dentro de casa. Os idosos estão fazendo exercícios, estão fazendo atividades físicas, os idosos estão tendo atividades que essas movimentam a ação psicomotora. Acabou esse negócio de idoso ficar isoladinho, quietinho, não tem que fazer movimento. Tem que ter atividade. Porque o que segura o idoso são as pernas. Enfraquecimento das pernas já era. Então a gente vê assim, pelo plano humano, se as questões estão sendo vistas dessa forma, quanto mais pelo plano divino. Deus tem um chamado para você. Pare de ficar paradinha dentro de casa. Deus tem um chamado para você. O plano de Deus não acabou na sua vida. E eu gostaria de chamar aqui todas as mamães. Em nome de Jesus, nós vamos orar por vocês. Pode chegar aqui, mamães, nesse altar. Deus tem um plano muito maravilhoso na vida de vocês. Isso. Pode vir aqui, ficar aqui na frente. Descerá sobre descerá sobre ti o Espírito Santo. Pode chegar aqui, irmãs, pode chegar. Ajuda aí, pastora Tânia, essas irmãs chegarem. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Pode chegar para cá, irmã. Pode chegar para cá, irmãs. E o poder do Altíssimo vamos fazer aqui te isso. envolverá. Isso. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Sobre a tua vida, minha irmã. Sobre a tua vida, minha irmã. Sobre a tua vida, minha irmã. Sobre a tua vida. E Saltará sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Oh Deus, usa essas tuas filhas, Senhor. E chorarás. Oh Espírito Santo, tu és poderoso, Senhor, para usar as tuas servas. De alegria. Oh, glória a Deus. Abençoe. Deus abençoe, ungindo você. Espírito Santo, me guiar. Oh, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Visita essas tuas filhas, Senhor. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vento Sopra, Senhor, nesse do lugar. Espírito. Vento do Espírito. Sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento Oh, Deus. do Espírito. Vento do Espírito. Sopra neste lugar. Oh, Deus, sopra, Senhor. E enche os nossos corações. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, ó Deus, nesta noite tão maravilhosa, ó Deus,
em que ouvimos a Tua palavra. Oh, E Deus. entendemos o Teu plano para todas nós, mulheres. Aleluia. Que somos mães, ó Deus. Cada Maria aqui presente, ó Deus. Que através da nossa história, Senhor, muitas mulheres possam ser santificadas, restauradas, Aleluia. vivificadas, ó Deus. Que possamos ser exemplo onde quer que passemos, ó Deus, e que Teu Espírito Santo continue conosco, ó Deus, porque o mundo é mau, ó Deus. Esse mundo, Senhor, se encontra em perdição. E nós temos um papel, ó Glória a Deus, Deus. um papel de orar, ó Deus, um papel de transformar essa nação através das nossas orações, através da nossa vida. Ó Deus querido, ser com cada mãe, ó Deus, Ser com fortalece, cada mãe. dá sabedoria, ó Sabedoria, Deus, Senhor. para enfrentar as dificuldades. Ó Senhor, que possamos, ó Deus, ser cheias do Teu Espírito Santo, para que a gente possa, Glória a Deus, Deus. falar a Tua palavra, que através do nosso exemplo, da nossa vida, possamos ganhar almas, ó Deus, e principalmente que possamos ganhar a nossa própria casa. Ó Deus querido, Oh, é o que Deus. te pedimos e já Pai, te abençoa, agradecendo, Senhor. pedindo uma bênção especial sobre cada É mamãe verdade, aqui nesse Senhor. altar, ó Deus. Restaura, Deus. Restaura, Enche, Deus. Senhor. Ah, Senhor. Restaura, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.